Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu nunca fui mulher de confiar em sorte. A sorte, para mim, sempre foi coisa de gente que não conheceu o avesso da vida. Gente que não enterrou o marido jovem, que não ficou olhando para a despensa vazia com 2 filhos dormindo no quarto ao lado. Gente que não sabe o que é acordar no escuro e ficar contando o que ainda tem e o que já foi, e perceber que o segundo lado é sempre maior. Meu nome é Eunice. Eunice Alves Carvalho, viúva de José, 43 anos, moradora de uma casa pequena em Posse, Goiás, onde o vento vem seco e a poeira vermelha gruda no rosto da gente antes mesmo do sol chegar alto. Eu tinha 2 filhos, Mateus, 13 anos, quieto como o pai, e a Cris, 10, que ainda tinha aquela teimosia de criança que acredita que tudo vai melhorar. José morreu de derrame, sentado na mesa do café, com a xícara ainda quente na mão. Não gritou, não pediu nada, só tombou, e o mundo tombou junto. Isso foi 2 anos antes de tudo isso que vou contar. Nesses 2 anos eu aprendi a fazer o serviço de homem e o de mulher, a falar com banco e com bicho, a chorar de noite e sorrir de manhã. Aprendi que a saudade não some. Ela só muda de lugar dentro da gente, ocupa um canto mais fundo, mais quieto, e de vez em quando sobe sem avisar, na hora mais errada, quando você está rindo de alguma coisa boba com os meninos e de repente lembra que ele nunca mais vai rir daquilo. A casa de Posse era alugada, sempre foi, e o dinheiro estava acabando do jeito que água some em terra rachada. Devagar, depois de repente, sem você perceber direito quando foi que secou. Foi nessa hora que o telefonema chegou. Eu estava na varanda, dobrado um lençol com as mãos ainda ásperas do sabão, quando o celular vibrou. Número de Brasília. Atendi com desconfiança. Número de Brasília nunca foi boa notícia para gente da roça. A senhora é Eunice Alves Carvalho, viúva de José Carvalho? Sou. Meu nome é Doutor Hilário, cartório de Campos Belos. A senhora foi contemplada com uma propriedade rural. Uma tia-avó sua, Dona Neuza Aparecida Borges, faleceu sem herdeiros diretos. O inventário chegou até a senhora. Fiquei em silêncio por um tempo que eu não sei medir. Tia Neuza. Nunca tinha ouvido esse nome. Minha família era feita de gente assim, gente que sumia, que cruzava o Brasil dentro de ônibus ou na carroceria de caminhão e não deixava endereço. Minha mãe sempre dizia que a família dela era como o pé de angico, torta, espalhada, fincada em lugares impossíveis, mas viva. Que tipo de propriedade? Perguntei, porque precisava perguntar alguma coisa. Um rancho, uns 40 alqueires, terra, casa, poço, em Campos Belos, norte de Goiás, perto da divisa com o Tocantins. A senhora precisa assinar os papéis e tomar posse. Desliguei o telefone e fiquei olhando o quintal. O Mateus estava sentado na beira do tanque, mexendo numa pedra. A Cris estava dentro, eu ouvia a televisão ligada baixinho. O sol caía pesado na cabeça do mamoeiro raquítico que José tinha plantado no dia que descobrimos que a crise estava vindo. 40 alqueires, casa, poço. Eu precisava de um lugar, qualquer lugar, e aquilo tinha aparecido num preço que não era dinheiro nenhum, era só papel assinado e coragem. Pensei em recusar, pensei em ir embora, mas ir para onde? Campos Belos fica no extremo norte de Goiás, onde o cerrado vai ficando mais seco e o asfalto vai sendo substituído por estrada de chão, que a chuva machuca e o sol endurece. A cidade em si tem um nome bonito e uma praça com coreto, mas nas beiradas ela vai se desfazendo. Casas baixas, portão de arame, cachorro magro no sol. O rancho ficava a 23 quilômetros da cidade, numa estrada vicinal que o Google Maps não conhecia e que o cartorário me descreveu à mão, num papel dobrado. Segue a GO 315 até o cruzamento do Angico, dobra na estrada de terra, passa 2 açudes, atravessa a ponte de madeira.
Depois que a cerca de arame terminar, o rancho é o próximo portão à esquerda. Cheguei numa tarde de março, quando o cerrado estava entre o fim das chuvas e o começo do calor bruto. A grama estava ainda alta, o cheiro de terra molhada ainda grudava no ar, mas acima disso havia alguma coisa mais velha, um cheiro de abandono, de coisa fechada há muito tempo, de história que ninguém contou. Mateus estava no banco de trás com o braço para fora. A Cris dormia encostada na janela. O portão era de madeira grossa, escurecida pela chuva de muitos anos. Tinha uma corrente enrolada, mas o cadeado estava aberto. Desci do carro, empurrei o portão e ele abriu com um gemido longo que cortou o silêncio da tarde como faca. A casa ficava no fundo de uma entrada comprida, ladeada por 2 ipês que tinham crescido tortos, um para cada lado, como se tentassem se encontrar no meio e nunca tivessem conseguido. Era uma construção velha. Adobe, telhado de barro, varanda de frente com esteios de madeira escurecida. Não tinha beleza nenhuma, mas tinha espaço. E tinha silêncio. Silêncio demais. Desci do carro e fiquei parada na entrada ouvindo. Só os insetos, só o vento passando pela capoeira de capim, só um pássaro distante que eu não conhecia, com um canto que parecia pergunta. Mãe, o Mateus parou ao meu lado e olhou. Parece abandonada há muito tempo. Parece, eu disse, mas era minha e era tudo que eu tinha. Entrei com as crianças, carregando as caixas, varrendo a poeira com um pano velho, abrindo as janelas para deixar o ar de fora entrar. A casa tinha 3 cômodos, sala, quarto e cozinha, e um banheiro acrescentado depois, de tijolos diferentes, mais novos. Chão de cimento liso, rachado em 2 lugares. Forro de madeira amarelada, com uma mancha escura num canto que eu decidi não examinar de perto ainda. Arrumei o que deu, fiz uma cama improvisada, aqueci uma sopa no fogão a gás que eu tinha trazido, e quando a Cris dormiu e o Mateus apagou com o rosto ainda sujo de poeira, eu fiquei sentada na varanda, sozinha, ouvindo o cerrado respirar na escuridão. Não era medo ainda, era aquela sensação estranha de estar num lugar que estava esperando por você, como se a casa soubesse que eu tinha chegado. Como se tivesse ficado quieta todos esses anos, guardando alguma coisa, esperando que aparecesse alguém para receber. Eu tentei rezar, mas as palavras não vieram. Então fiquei calada, olhando as estrelas que em Campos Belos são muitas e ficam perto demais da cabeça da gente, e pensei em José, e pensei em tudo que perdi, e senti aquela saudade velha subir do fundo e ficar parada no peito, pesada e familiar como pedra. Eu precisava daquela casa. Meus filhos precisavam. Então eu ignorei o silêncio que parecia atento. Ignorei a sensação de ser observada. Ignorei o fato de que o portão estava aberto quando devia estar fechado, e que as janelas da sala tinham marcas de dedos no vidro do lado de dentro. Quando a gente está no limite, a gente aprende a ignorar aviso. Essa foi minha primeira escolha errada. Os primeiros dias no rancho foram de trabalho puro. Não tinha tempo para medo quando havia tanto para fazer. A casa precisava de limpeza. O quintal precisava de roço. A cerca do lado direito tinha 3 mourões podres que eu precisava trocar antes que o capim crescesse por cima e eu perdesse o limite da propriedade. O poço estava tampado com uma tampa de madeira pesada amarrada com arame e eu deixei assim. Água de poço desconhecido eu não ia dar para os meus filhos sem antes mandar analisar. Comprei galões na cidade. Mateus me ajudava sem reclamar. Esse menino sempre foi assim, igual ao pai. Fazia o que precisava, calado, com aquela seriedade de criança que viu coisa demais cedo demais. Às vezes, eu olhava para ele carregando uma lata d'água ou puxando uma raiz do quintal e sentia uma dor no peito, que não era bem orgulho e não era bem tristeza. Eram os 2 misturados, aquela coisa que não tem nome e que só mãe conhece. A Cris era diferente. A Cris perguntava tudo. Mãe, quem morava aqui antes? Uma tia-avó minha.
E ela morreu aqui? Não sei, minha filha. E por que ela não tem foto nenhuma? Isso me parou. Eu tinha varrido a casa inteira, lavado as paredes, tirado teia de aranha de cada canto, e de fato não tinha foto nenhuma. Nenhuma imagem de santo, nenhum calendário velho, nenhum retrato desbotado pregado na parede. Em casa de interior, isso é coisa estranha. Gente do campo não abandona santo na parede. Gente do campo não sai de casa sem levar o rosto dos seus mortos. Ou ela tinha levado tudo antes de partir, ou alguém tinha tirado depois. Eu não dei resposta para Cris. Mudei de assunto e continuei varrendo. Foi no terceiro dia que eu encontrei. Era fim de tarde, aquela hora dourada em que o sol de Goiás desce lento e pinta tudo de laranja e sombra. E eu estava do lado de fora da casa, olhando o terreno seco que ficava entre a parede dos fundos e a capoeira que começava uns 20 metros adiante. Eu estava tentando imaginar se dava para fazer uma horta ali, se a terra aguentava, se o sol batia do jeito certo. Foi quando eu vi. No chão, meio coberta de palha seca e terra acumulada, havia uma tampa, de madeira, pesada, com duas dobradiças enferrujadas de um lado e uma argola de ferro do outro. Fiquei olhando por um tempo sem me aproximar. O vento balançou o capim ao redor. Um rolinha levantou o voo da capoeira, assustado com alguma coisa que eu não vi. Me aproximei devagar, como a gente se aproxima de cobra. Sem barulho, sem movimento brusco. Ajoelhei e tirei a palha com a mão. Em madeira embaixo era escura, úmida de baixo, mas não apodrecida, diferente do resto da casa, menos velha, como se tivesse sido trocada há não tanto tempo. Mãe! Levantei a cabeça. O Mateus estava na porta dos fundos, me olhando. Que é isso? Ele perguntou. Não sei ainda, eu disse. Vem cá. Ele veio e ficou ao meu lado, os dois olhando para aquela tampa no chão, e nenhum de nós disse nada por um tempo. O sol continuava descendo. As sombras dos ipês da entrada se alongavam devagar pelo quintal. Parece uma adega, ele disse. Ou um porão. Parece. A senhora vai abrir? Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter voltado para dentro, feito o jantar dos meninos, deitado cedo. Mas tinha alguma coisa naquilo que não me deixava ir embora. Uma inquietação que eu não sabia nomear. Como quando você sente cheiro de fumaça e não consegue simplesmente ignorar, mesmo sem ver fogo nenhum. Puxei a argola. A tampa levantou pesada, rangendo com um som longo e baixo que pareceu durar mais do que devia. E no mesmo instante, no exato instante em que a abertura se formou, uma luz saiu de dentro, amarelada, quente, pulsando levemente como coisa viva. Eu e o Mateus travamos. Nenhum de nós disse uma palavra. Nenhum de nós se mexeu. Ficamos olhando aquela luz subir do chão como se o próprio chão estivesse aceso, e meu cérebro tentava encontrar uma explicação que fizesse sentido. Bioluminescência, reflexo, inseto, qualquer coisa. E não encontrava nada que encaixasse. Não tinha energia elétrica puxada para aquela parte da propriedade. Eu tinha visto os fios, sabia onde iam. Não chegavam ali. E mesmo assim, a luz estava lá. Fecha, o Mateus disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele. Voz de homem pequeno que sabe que encontrou coisa grande demais. Fechei a tampa. A luz sumiu. Entrei com ele, fiz o jantar, dei comida para Cris, conversei de coisas normais, escola quando voltasse, como seria a nova cidade, se ia ter amigos novos. Mas enquanto eu falava, minha cabeça estava embaixo daquele chão, descendo por aqueles degraus que eu não tinha visto ainda, tentando entender o que havia lá embaixo, num lugar que devia estar vazio e abandonado há anos. Naquela noite não dormi direito. Nos dias seguintes, eu tentei ignorar. Fechei bem a tampa, joguei palha por cima, deixei o capim crescer um pouco sobre ela. Convenci a mim mesma de que era coisa velha, coisa de fazenda, cisterna, adega de querosene, depósito, que a luz tinha sido reflexo do sol, ilusão de óptica, cansaço meu. Mas não adiantava.
Toda vez que eu passava por ali, e eu passava sempre, porque o caminho para os fundos do quintal cruzava bem perto, eu sentia uma presença. Não de assombração, não era isso. Era mais concreto, mais físico. Era o tipo de sensação que você tem quando entra num quarto e percebe que alguém acabou de sair. O ar ainda está perturbado, ainda está diferente, e você não precisa ver ninguém para saber. Comecei a notar outras coisas, pequenas no começo, quase imperceptíveis. Na segunda semana, quando fui varrer a varanda de manhã, tinha uma pegada no cimento úmido perto da porta dos fundos. Uma pegada de bota grande com solado de trabalho, que eu tinha certeza que não estava ali na noite anterior. Parei na frente dela por um longo tempo. Medi com o meu pé. Era maior que o meu, maior que o do Mateus. Não disse nada para os filhos. 2 dias depois, a Cris foi pegar o balde que deixávamos perto do poço e voltou estranhando. Mãe, o balde estava virado. O vento... Não tem vento hoje, mãe. Eu olhei o céu. Era verdade. O ar estava parado, quente, pesado como pano molhado. Um dia daqueles em que o cerrado fica completamente quieto, como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Deve ter caído sozinho, eu disse. Ela me olhou com aquela cara de criança que sabe que a mãe está mentindo, mas ainda respeita demais para dizer. Naquela semana, eu comecei a trancar a porta dos fundos com o ferrolho antes de escurecer. E comecei a dormir com o facão debaixo da cama. O mesmo facão que José usava para roçar, com o cabo gasto de tanto uso, com o fio que eu ainda mantinha afiado, porque faz parte de como fui criada. Ferramenta boa se cuida. Mas o que mudou tudo, o que me tirou de vez a possibilidade de continuar fingindo, foram os barulhos. Começaram na 3ª semana. Eu estava deitada, a casa quieta, os meninos dormindo. Era por volta de meia-noite. Eu sabia porque tinha olhado o relógio pouco antes, quando fui beber água. Estava quase dormindo, naquele estado de fronteira em que o pensamento já começa a perder a forma, quando ouvi um som baixo, arrastado, como madeira se movendo contra madeira, vindo do chão, debaixo da casa. Fiquei parada, de olhos abertos no escuro, ouvindo. O som parou. Eu pensei, tatu, gambá, animal passando por baixo da fundação, e quase acreditei. Na segunda vez, 3 dias depois, o som era diferente, mais ritmado, mais deliberado, como passos lentos em chão de terra batida. 1, 2, pausa. 1, 2, como alguém que não quer ser ouvido, mas carrega peso demais para ser silencioso. Na 3ª vez, eu não fiquei deitada. Sentei na cama, com o facão na mão, e fiquei escutando por 40 minutos que pareceram 40 horas. Os passos iam e vinham, paravam, recomeçavam. E havia um momento que me gelou por inteiro, em que o som parou exatamente embaixo do meu quarto e ficou quieto por um tempo longo demais para ser animal. Animal não fica quieto assim. Animal se move com lógica própria, errática, distraída. Aquele silêncio era diferente. Era o silêncio de quem está parado de propósito, de quem está ouvindo. Quando o dia clareou, fui para a cozinha, fiz café, olhei pela janela para o quintal ainda com neblina rasteira e fui construindo coragem do jeito que a gente constrói. Tijolo por tijolo, sem pressa, sem ilusão. Eu precisava descer. Esperei o fim de tarde do dia seguinte, um sábado. Mandei o Mateus levar a Cris até a beira da estrada para pegar sinal de celular e ligar para a avó em posse. Dei esse pretexto com cuidado, sem deixar transparecer nada. Eles foram sem questionar. Peguei a lanterna grande, a que ficava na cozinha para caso de apagão. Verifiquei as pilhas, peguei o facão, coloquei o celular no bolso do avental e fui. O quintal estava numa luz cor de mel, o sol baixo demais para queimar, alto o suficiente para ainda iluminar. As cigarras cantavam numa camada contínua que cobria tudo, aquele som de fim de tarde do cerrado que é ao mesmo tempo familiar e angustiante. Os ipês da entrada balançam levemente. Tudo parecia normal.
Afastei a palha da tampa com o pé. Puxei a argola. A tampa abriu com o mesmo rangido longo, o mesmo gemido de dobradiça velha. E desta vez eu olhei de verdade, sem travar, sem fechar. Era uma escada. 6 ou 7 degraus de madeira largos, fincados numa estrutura que descia para um ambiente fechado. A luz estava lá. A mesma luz amarelada de antes, mais fraca agora, ou talvez meus olhos esperassem mais. Respirei e desci. Cada degrau fazia um som seco debaixo do meu peso. O ar que subia era diferente, mais frio, muito mais frio do que devia estar naquele calor de março, e mais pesado, com aquele cheiro específico de lugar fechado há muito tempo que de vez em quando alguém abre. Não era cheiro de morte, era cheiro de segredo. Quando meus pés tocaram o chão, eu fiquei parada por um momento, deixando os olhos se ajustarem, e então eu entendi que aquilo não era adega nenhuma. Era grande, maior do que eu esperava, talvez uns 5 metros de comprimento por 3 de largura, com teto baixo que quase roçava minha cabeça. O chão era de terra batida, dura, alisada pelo uso de muitos passos. As paredes eram de adobe, reforçadas em alguns pontos por tábuas fincadas. Tudo seco, tudo firme, e no centro havia uma mesa, não uma mesa velha qualquer, uma mesa de trabalho, madeira grossa, superfície limpa, sem poeira significativa, com uma lamparina acesa no canto esquerdo. Acesa, recente. A chama pequena, baixa, mas viva. Alguém tinha estado ali, não fazia muito tempo. Em cima da mesa, papéis. Muitos papéis. Organizados em pilhas separadas por pedrinhas usadas como peso, cada pilha diferente da outra. Documentos velhos, o papel amarelado, as bordas frágeis, mas bem guardados, sem mofo, sem umidade demais, como se o lugar tivesse sido pensado exatamente para isso, para guardar. Eu me aproximei devagar, com o coração batendo alto demais para aquele silêncio todo, e peguei o papel de cima da primeira pilha. Era uma escritura, de terra, com data de 1987. O nome do proprietário estava ali, claro, numa caligrafia de cartório. Antônio Ferreira das Neves, 42 alqueires no município de Campos Belos. Peguei o segundo. Outra escritura. 1991, Maria Sebastiana Moura, 38 alqueires. Terceiro, Raimundo Lopes da Costa, 1989, 51 alqueires. Fui folheando, fui entendendo. Cada pilha era uma família diferente, cada família uma terra diferente, e junto com as escrituras havia outros papéis, recibos de venda assinados com letras trêmulas, contratos com cláusulas que eu precisava ler 2 vezes para entender o que tiravam da gente, declarações manuscritas de pessoas que diziam ter vendido voluntariamente o que eu tinha quase certeza que nunca venderam de verdade. Havia nomes, datas, quantias irrisórias. Assinaturas de testemunha que apareciam repetidas em documentos de famílias diferentes. A mesma testemunha, os mesmos 2 nomes em transações que abrangiam mais de uma década. Aquilo não era arquivo de família, era prova. Prova de um esquema que alguém tinha construído com paciência e com maldade. Ao longo de anos, comprando terra de gente pobre com preço de miséria ou com pressão que os documentos não mostravam, mas que eu conhecia. Porque eu sou da roça. Porque eu sei como gente pobre assina coisa que não quer assinar quando está com medo ou com fome ou com os filhos doentes, e a opção é nenhuma. E no fundo da última pilha, debaixo de tudo, havia um caderno, capa preta, páginas amareladas. Letra miúda e inclinada, de mulher velha que aprendeu a escrever tarde. Abri na primeira página. Se você está lendo isso, é porque eu já fui. E porque você era quem eu esperava. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Era a letra de Dona Neuza. Foi nesse momento que o silêncio mudou. Acima de mim, na casa. Um som que não era vento, que não era madeira se acomodando no calor. Era peso,
Era deslocamento de ar. Era passos. Lentos, pesados, medidos, vindo da parte de trás da casa e se aproximando em direção ao quintal, em direção ao alçapão aberto. Meu coração subiu para a garganta e ficou lá, pulsando num lugar onde não devia estar. A lamparina tremeu. Eu apaguei a lanterna de uma vez e me movi para a sombra mais funda do canto esquerdo, abraçando o caderno contra o peito com uma mão e segurando o cabo do facão com a outra. Respirei pela boca. Devagar. Os passos pararam, exatamente em cima do alçapão aberto. Por um segundo que pareceu eterno, não houve nada. Só o silêncio daquele buraco no chão e o silêncio de quem estava em cima. E o fio fininho de luz do fim de tarde que descia pela abertura e iluminava o degrau de cima da escada. Uma sombra cruzou esse fio de luz. Alguém estava parado lá em cima, olhando para dentro. Mordi o lábio até doer. Não me mexi. A lamparina estava quase morta. Mas mesmo assim eu sabia. Se ele descesse, me veria. O cômodo era pequeno demais para esconder uma pessoa de verdade. Então ouvi uma voz, masculina, baixa, falando não para mim, mas para alguém do lado de fora que eu não tinha visto. Tá aberto. Pausa. Alguém mexeu, outro silêncio, depois passos se afastando. 2 pares de passos, eu ouvi isso, 2 ritmos diferentes, 2 pessoas se afastando pela lateral da casa. Fiquei imóvel por quanto tempo eu não sei dizer, talvez 10 minutos, talvez 20. Quando as cigarras voltaram a cantar forte, e eu sabia, aprendi na roça, que cigarra para quando sente presença humana, foi que eu soltei o ar que estava prendendo no peito. Subi os degraus com cuidado. Olhei para o quintal. Vazio. O sol tinha descido mais ainda. A luz estava roxa agora, aquela luz de fim de dia que torna tudo ambíguo. No chão, ao lado da tampa, havia uma marca de bota. Fresca. Diferente da minha. Diferente da que eu tinha visto antes. Solado com padrão de ferradura. Fechei a tampa. Coloquei a palha de volta. Entrei pela porta dos fundos, botei o ferrolho e fui até o quarto com o caderno da dona Neuza escondido dentro da blusa, contra o meu corpo, como se fosse coisa viva que precisasse de calor para sobreviver. O Mateus e a Cris chegaram meia hora depois, trazendo cheiro de estrada e história de que tinham visto uma ema na beira do mato. Eu sorri. Fiz janta. Conversei de ema. Mas a mão que servia o prato tremia levemente, e a Cris me olhou uma vez com aquela atenção de filha que conhece a mãe de cor, e não disse nada, e eu fui grata por isso. Naquela noite, depois que os 2 dormiram, sentei na cama com a lanterna fraca e o caderno da dona Neuza no colo e comecei a ler, e o que eu li naquelas páginas fez o medo que eu sentia parecer pequeno, muito pequeno. A letra da dona Neuza era miúda e inclinada, com aquele jeito de quem aprendeu a escrever em escola rural, numa época em que caderno era coisa cara e letra pequena era economia. Cada palavra pressionada com força no papel, como se ela soubesse que precisava durar. Eu li devagar, relendo cada parágrafo 2 vezes. A lanterna ficava entre meus joelhos, a luz fraca iluminando o sol essencial. E lá fora, o cerrado fazia aqueles sons de madrugada que quem não é da roça confunde com silêncio, mas que para mim eram vocabulário. O coachar distante, o estalo seco de galho, o vento que passava alto nas copas dos ipês sem descer até o chão. O caderno começava sem data. Se você está lendo isso, é porque eu já fui. E porque você era quem eu esperava. Eu não sei seu nome. Nunca soube. Mas passei os últimos anos da minha vida pedindo a Deus que mandasse alguém da família, alguém de sangue meu, alguém que não tivesse medo de verdade quando a verdade chegasse, porque verdade assim não pode ficar enterrada para sempre. Verdade assim cobra. Meu nome é Neuza Aparecida Borges. Tenho 78 anos enquanto escrevo isso e sei que não tenho muitos mais. Vim para esse rancho aos 22 quando me casei com Olívio. Olívio morreu em 1994. De doença, dizem.
Eu nunca acreditei nisso completamente, mas também nunca tive como provar o contrário. E a gente aprende a carregar o que não pode largar. O que está guardado nesse porão não é meu. Nunca foi. É das famílias que perderam. Eu guardei porque fui a única que viu. E ver coisa assim faz de você uma testemunha, queira você ou não. Parei de ler. Olhei para o teto escuro por um momento. O coração estava calmo agora. Aquela calma estranha que vem quando o medo é grande demais e o corpo desiste de se assustar e passa a só registrar. Continuei. Tudo começou com seu Valdomiro. Valdomiro Caixeta Neto. Nasceu em Campos Belos, filho de fazendeiro médio, homem que aprendeu cedo que dinheiro não compra terra, intimida. Nos anos 80, ele começou a comprar propriedades aqui no norte de Goiás, na beira do Tocantins. Comprava barato, sempre barato demais. E as famílias que vendiam, eu notei, saíam da região. Iam embora, sumiam. No começo eu pensei que era movimento natural, gente que vende e vai para a cidade, que é o que acontece. Mas aí foi a família do Raimundo, e eu conhecia o Raimundo, conhecia a mulher dele, a Geralda, conhecia os filhos, e a Geralda não queria ir embora. Eu vi a Geralda chorando na missa de Nossa Senhora 3 semanas antes de sumir. Ela não me contou nada com palavras, mas me contou com o olho. Perguntei para o Olívio. O Olívio disse que eu não me metesse. Diz que seu Valdomiro era amigo do prefeito e do delegado, e que mulher de sítio não ia fazer diferença nenhuma. Mas eu comecei a guardar. Cada vez que chegava algum papel na minha mão, e papel chega, quando a gente é da comunidade, quando a gente vai em cartório, em missa, em reunião de associação, eu tirava uma cópia quando dava, ou guardava o original quando conseguia. Não sei bem o que eu achava que ia fazer com aquilo. Só sabia que alguém precisava guardar e que Deus tinha me colocado naquele lugar naquele tempo por alguma razão. Olívio descobriu o porão em 1992. Não brigou comigo. Só olhou para mim com aquele olhar dele, calmo e preocupado ao mesmo tempo, e disse: Neuza, você está guardando o problema. Ele morreu 2 anos depois. Eu nunca parei de guardar. Eu precisei parar de ler uma segunda vez. Fiquei olhando o chão, pensando na dona Neuza, essa mulher que eu não conheci, que tinha sangue parecido com o meu, que tinha passado décadas sozinha naquele rancho, guardando prova de crime como quem guarda promessa, que tinha construído um porão escondido não para esconder vergonha, mas para proteger verdade. Ela sabia que o rancho estava em risco, sabia que se a deixassem em paz, era porque os papéis ainda estavam escondidos. Sabia que o dia em que alguém chegasse para buscar, e ela sabia que esse dia ia chegar, ela não estaria mais aqui para defender. Por isso me deixou o rancho, não porque eu era a parente mais próxima, porque eu era a mais improvável, a mais distante, a que ninguém ia ligar de imediato com os papéis do porão. Ela me usou como esconderijo, e eu precisava decidir se ficava com raiva disso ou se entendia. Continuei lendo pela madrugada, a lanterna morrendo devagar, eu trocando as pilhas com cuidado para não acordar as crianças. O caderno da dona Neuza era parte diário, parte inventário, parte confissão. Ela descrevia cada família, com detalhes que só alguém da comunidade poderia ter. Os nomes dos filhos, a localização da terra, o que plantavam, como era a casa, o que aconteceu depois que venderam. Algumas famílias tinham ido para Goiânia, outras para Palmas. Algumas, e isso era o que me gelava mais fundo, ela simplesmente não sabia. Tinham sumido do mapa. E nos anos 90, no interior do norte de Goiás, sumir do mapa não era figura de linguagem. Era possibilidade real. Havia um trecho no meio do caderno que ela tinha sublinhado com força, a caneta quase furando o papel. O nome que aparece em tudo é Caixeta. Mas Valdomiro morreu em 2003. O esquema não morreu com ele. Passou para o filho, ou para quem trabalha para o filho. Eu não sei ao certo porque faz anos que não consigo mais ir a Campos Belos sem sentir que estou sendo seguida. Faz 2 anos que deixei de ir à missa. Faz 1 ano que não falo com ninguém da cidade.
Se estão esperando eu morrer para poder entrar aqui e buscar o que está no porão, vão ter que esperar um pouco ainda, mas não vão ter que esperar para sempre. A última entrada do caderno era diferente das outras. A letra mais trêmula, mais larga, como de quem escreve com mão cansada ou com pressa. Eu estou com falta de ar faz 3 semanas. O médico de Campos Belos disse que é o coração. Pode ser. Eu tenho 78 anos e trabalhei a vida inteira. O coração tem direito de cansar. Mas eu sei que tem gente que entrou na minha terra enquanto eu estava na cidade no médico. Vi as marcas de pneu na entrada. Não é o primeiro vez. Estou deixando o rancho para a família, para quem vier. Espero que seja gente de coragem. Não precisa ser gente sem medo. Medo é saudável. Medo protege. Precisa ser gente que não fuja de verdade quando a verdade é grande. O que está nesse porão pode mudar o destino de muitas famílias. Pode devolver terra a quem foi roubado. Pode também colocar quem ficar com ele em perigo sério. Eu guardei minha parte. Agora é com você. Neuza, outubro de 2022. Fechei o caderno. Fiquei um longo tempo sentada na beira da cama, no escuro, com o caderno no colo e a lanterna apagada. Do quarto ao lado vinha a respiração do Mateus, regular e funda. Mais adiante, a Cris, que sempre dorme de lado, com aquele barulhinho baixo que José chamava de ronco de gatinha e que ela odiava quando contávamos de manhã. Meus filhos, dormindo num rancho que era armadilha, que eu tinha aceitado sem saber que era armadilha. Ou será que a dona Neuza sabia muito bem o que estava fazendo e apostou que quem viesse seria capaz de aguentar? Fui para a janela. Olhei o quintal no escuro. A lua estava minguante, dava pouca luz, mas o suficiente para ver os contornos, no ipê torto, a cerca, a capoeira mais funda. Tudo quieto, tudo parado. Mas agora eu sabia que quieto não era o mesmo que vazio. No dia seguinte, acordei antes do sol. Aqueci o café, comi pão seco e quando o Mateus levantou, eu já tinha tomado uma decisão. Ou pelo menos metade de uma. Mateus, eu disse sem levantar o olho da xícara, você sabe usar o celular para tirar foto de documento? Ele me olhou com aquela cara que os filhos têm quando percebem que a mãe está perguntando coisa que não é simples. Mas ele é filho de José, como eu disse. Não pergunta o que não precisa. Sei. Hoje à tarde você vai me ajudar com uma coisa. Tá bom? Mais tarde, quando a Cris estava ocupada com o livro de história que eu tinha trazido de posse, levei o Mateus para o quintal. Expliquei o essencial. Não tudo, não o suficiente para assustar, mas o suficiente para que ele entendesse a gravidade sem achar que era aventura. Meu filho tem 13 anos, mas tem o peso de quem já perdeu o pai. Ele sabe a diferença entre sério e brincadeira. Abrimos a tampa, descemos. O Mateus ficou em silêncio por um longo momento, olhando tudo. A mesa, as pilhas de papel, a lamparina que estava apagada agora, o ambiente inteiro com aquela organização que não era de abandono. Minha nossa, ele disse baixinho. Isso aqui não pode ficar assim, eu disse. Precisamos fotografar tudo, cada papel, cada pilha, com data e sem data, com nome e sem nome. Tudo. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa com esses papéis, ou com a gente, alguém ainda tenha os registros. O Mateus me olhou por um momento. Tinha os olhos do pai, castanhos, fundos, do tipo que pensa antes de reagir. Mãe, o que está acontecendo aqui? Eu respirei fundo. Tem gente que quer o que está nesse porão, e esse porão está na nossa terra agora. Isso nos coloca no meio de uma coisa que começou muito antes de nós. E a gente vai ficar? Era a pergunta certa. Era a pergunta que eu tinha ficado rodando na cabeça a noite inteira, sem resposta definitiva, só com o peso dela. Por enquanto, eu disse, por enquanto a gente fica. Mas a gente se prepara.
Passamos a tarde inteira lá embaixo, com o celular do Mateus fotografando cada documento com cuidado, cada página do caderno da dona Neuza, cada detalhe da mesa, das paredes, do ambiente. Quando a bateria do celular chegou nos 30%, eu disse para parar. Subimos, fechamos a tampa com cuidado redobrado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiz o que tinha que fazer. Peguei o celular com sinal. Tinha que ir até a beira da estrada, ficar parada no mesmo ponto onde o Mateus sempre ficava. E mandei as fotos para 3 lugares diferentes. Para o e-mail que eu mal usava, para o número da minha prima Dagmar em Goiânia e para o WhatsApp da dona Conceição, minha vizinha de posse, uma mulher de 60 anos que eu sabia que não deletava mensagem nenhuma por princípio. Nenhuma das duas eu expliquei. Só mandei e escrevi. Guarda isso para mim. Não mostra para ninguém. Se eu sumir, leva para um advogado. A Dagmar respondeu com um ponto de interrogação. A dona Conceição não respondeu nada, o que significava que estava dormindo, e eu ia ter que rezar para que ela visse antes de apagar sem querer. Voltei para casa caminhando devagar, ouvindo a estrada de chão debaixo dos meus chinelos. O céu estava cheio de estrelas. O ar cheirava a capim seco e aquela coisa específica que o cerrado tem à noite, uma mistura de terra fria e resina de árvore e alguma flor pequena que desabrocha só no escuro. Era bonito. Era tão bonito que doía um pouco. Pensei em José. Pensei no que ele teria dito se estivesse aqui. Provavelmente teria dito para chamar a polícia. Provavelmente teria dito que mulher sozinha com 2 filhos não tem nada a ver com problema de terra de gente que ela não conhece. Provavelmente estaria certo. Mas José não estava aqui, e eu era a mulher que a dona Neuza tinha escolhido. Por acaso ou por fé, tanto fazia. Eu tinha encontrado o porão, eu tinha lido o caderno, eu tinha visto a sombra no alçapão. Não tinha mais como desconhecer. Entrei em casa, fechei o ferrolho. Deitei na cama sem tirar os sapatos. E foi então, naquele exato momento de cansaço fundo, em que o corpo afunda e a cabeça ainda flutua, que eu ouvi. Não debaixo da casa desta vez, do lado de fora, da varanda, um batido. 3 pancadas, espaçadas, deliberadas. Alguém estava batendo na minha porta às 11 da noite. Fiquei imóvel por um tempo que não sei medir. As 3 pancadas tinham sido firmes. Não era o tipo de batida de quem tem pressa, nem de quem tem medo. Era a batida de quem está acostumado a bater em porta de outro e esperar que abram. Batida de quem não considera a possibilidade de não ser atendido. Isso me assustou mais do que teria assustado um barulho de arrombamento. Me levantei devagar, com o cuidado de quem sabe que o chão velho range em lugares específicos. O 3º tábua da beirada, perto do guarda-roupa, e o corredor perto do banheiro. Fui de memória no escuro, de meia, pisando nos lugares certos, até chegar na sala. A janela da sala dava para a varanda. Tinha uma cortina fina, de tecido barato que a dona Neuza devia ter deixado, desbotada, mas inteira. Me aproximei pela lateral, não pela frente, e afastei um cantinho do tecido com 2 dedos. Tinha um homem na varanda, velho, não sei bem a idade. Podia ter 60, podia ter 70. Chapéu de palha na mão, segurado contra o peito como quem entra em igreja. Camisa de botão, manga comprida mesmo no calor, o tipo de roupa de homem de interior que vai à cidade. Calça de tecido escuro, bota de couro. Não estava armado que eu pudesse ver, mas no escuro e com aquela roupa eu não podia ter certeza. Ficou parado. Não bateu de novo. Só ficou ali, olhando para a porta fechada, com uma paciência que parecia treinada. Meu coração batia forte, mas minha cabeça estava funcionando. Eu conhecia esse tipo de homem. Nascida e criada no interior, eu tinha visto muito homem assim. Trabalhador de fazenda, peão aposentado, aquele tipo de pessoa que o tempo do campo vai esculpindo aos poucos, que envelhece com a postura da roça. Não era o tipo que aparece para fazer mal, mas também não era o tipo que aparece à noite sem razão. Fui até o quarto, peguei o facão, voltei para a porta. Quem é?
disse com voz firme, mais firme do que eu me sentia. Silêncio curto. Meu nome é Tertuliano. A voz era rouca, cansada, sem ameaça aparente. Tertuliano Ramos. Eu trabalhei nessa terra há 32 anos. Trabalhei para Dona Neuza até ela adoecer. Fiquei em silêncio. Eu sei que a hora é ruim, ele continuou. Me desculpe por isso, mas eu vim de longe e amanhã cedo eu não posso ficar. Eu preciso falar com quem herdou esse rancho. Como o senhor sabe que alguém herdou? Porque eu vi o carro há 3 dias, vi a fumaça do fogão, e porque a Dona Neuza me disse que um dia ia aparecer alguém. Fiquei parada com a mão no ferrolho. Do quarto veio um som. O Mateus se mexendo na cama. Eu torci para que ele continuasse dormindo. O senhor conhecia o porão? Eu perguntei. Pausa longa. Fui eu que ajudei ela a construir. Abri a porta. Não porque a prudência mandava. A prudência mandava ficar fechada, ligar para alguém, esperar o dia clarear. Mas a prudência às vezes perde para instinto, e meu instinto dizia que aquele homem velho, de chapéu na mão, com voz de quem carrega peso há décadas, não tinha vindo para me fazer mal. Tinha vindo porque estava esperando tanto quanto eu, só que há mais tempo. Abri e fiquei na soleira, com o facão na mão sem esconder. Ele olhou para o facão, olhou para mim, não se surpreendeu. Bom, ele disse com alguma coisa que quase era a aprovação. A Dona Neuza disse que ia mandar gente de juízo. Entre, eu disse, mas devagar. Ele entrou. Sentou na cadeira que eu indiquei, perto da janela, onde a claridade da lua entrava o suficiente para eu ver as mãos dele. Botou o chapéu no joelho. Tinha mãos de quem trabalhou terra a vida inteira. Grossas, escurecidas, com cicatriz velha na palma direita. Eu fiquei em pé, encostada na parede do lado oposto. Fala, eu disse. Tertuliano Ramos tinha trabalhado no rancho da Dona Neuza desde os anos 90. Não como empregado registrado. No interior, naquela época, registro era exceção, não regra. Trabalhava por diária, às vezes por semana, às vezes por temporada. Conhecia cada palmo daquela terra. Conhecia a Dona Neuza desde antes de ela enviuvar. O Olívio era homem bom, ele disse, olhando o chapéu. Mas a Dona Neuza era mais forte. Sempre foi ela que segurou esse rancho. Depois que ele morreu, ela ficou sozinha, mas não ficou fraca. Ficou mais dura ainda, feito madeira que seca, fica pesada. O senhor sabe o que está no porão. Sei tudo o que tem lá. Ajudei a carregar boa parte. Ele respirou fundo pelo nariz. A Dona Neuza começou a guardar aqueles papéis por conta própria. Eu não sabia no começo. Fui descobrir quando ela pediu ajuda para fazer o porão mais fundo, mais largo. Eu perguntei para quê. Ela me mostrou. E o senhor não ficou com medo? Ele me olhou por um momento com aqueles olhos fundos de homem velho. Fiquei com muito medo. Pedi para ela parar. Disse que aquilo ia trazer problema. Ela disse que o problema já existia, que ela só estava documentando. Pausa. Não tinha como argumentar contra isso. Quem é Valdomiro Caixeta? Eu perguntei diretamente. O nome fez alguma coisa no rosto dele. Não era exatamente medo. Era o tipo de reação que os músculos do rosto têm quando reconhecem um nome que treinaram para não mostrar reação. Era o maior tomador de terra dessa região nos anos 80 e 90. Ele disse com cuidado. Morreu em 2003. E o filho? Silêncio mais longo desta vez. Edmilson Caixeta, ele disse. Vereador de Campos Belos por 2 mandatos. Quase foi prefeito em 2020. Perdeu por 200 e poucos votos. Fez uma pausa pequena. Tem uma fazenda de 1.200 alqueires a 40 quilômetros daqui, maior criador de gado do município. E ele sabe do porão. Não era pergunta. Ele entendeu isso. Não sabe o que tem lá dentro. Sabe que a Dona Neuza guardava coisa. Sabe que ela nunca se desfez dos papéis que circularam por aqui. Ele mandou gente aqui algumas vezes ao longo dos anos, para oferecer compra, para intimidar, uma vez até um advogado com proposta formal.
A dona Neuza não abriu a porta nenhuma das vezes. E agora que ela morreu, agora que ela morreu, ele repetiu com uma voz que estava cansada demais para ser dramática. Ele vai vir buscar. Não ele pessoalmente, mas vai mandar. Olhou para mim. Esses que a senhora ouviu no quintal. 2 homens. Um deles é Gilvan, que trabalha na fazenda do Edmilson faz 10 anos. Eu os reconheci de longe quando passei pela estrada hoje cedo. O frio que me desceu pelo corpo não era do ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Era aquele frio de dentro que vem quando o perigo deixa de ser abstrato e ganha nome e rosto e bota consolado de ferradura. Por que o senhor está me contando isso? Ele me olhou por um longo momento. A lua tinha mudado de ângulo. Agora iluminava mais o lado direito do seu rosto, deixando o esquerdo em sombra. Parecia 2 rostos diferentes. Porque eu devia isso à dona Neuza, ele disse simplesmente. E porque aqueles papéis têm o nome de gente que eu conheci. Gente que perdeu terra que era deles de direito. Alguns desses ainda estão vivos. Os filhos deles estão vivos. Respirou. E porque eu sou velho e não tenho mais o que perder que já não perdi. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, uma coruja cantou uma vez e parou. O senhor quer que eu faça o quê? Eu perguntei. Quero que a senhora não seja burra, ele disse com uma franqueza que me pegou de surpresa. Quero que a senhora não vá à polícia de Campos Belos. O delegado é genro do Edmilson. Não com esse nome. Casou com sobrinha, mas é. Levantou um dedo. Não vai ao cartório da cidade também. Tem gente lá dentro que corre com informação. Então, para onde eu vou? Goiânia. Ministério Público Federal, não estadual. Federal. Com as fotos que a senhora tirou. E eu sei que tirou, porque se a senhora é filha de quem a dona Neuza esperava, a senhora tirou. Mais os originais do porão, que precisam ir junto. Não tudo de uma vez. Metade fica guardada fora daqui. Metade vai pessoalmente. Eu olhei para ele, ele sabia das fotos. Ou chutou muito bem, ou estava me vigiando também. Não gostei da segunda opção. O senhor me observou? Vi a luz do celular na beira da estrada. Sei o que parece quando alguém está mandando mensagem com urgência às 10 da noite. Um canto de boca que era quase sorriso. Trabalhei 32 anos com uma mulher que me ensinou a prestar atenção. Respirei fundo. Quando eles voltam? Não sei, mas voltam. Provavelmente vão primeiro tentar comprar, oferecer dinheiro pela propriedade. Vão mandar alguém com boa conversa, preço justo na superfície. Se a senhora recusar, aí é que fica perigoso. E se eu vender? Ele me olhou com uma expressão que eu conhecia. Era a expressão de quem não vai responder, porque a resposta seria cruel, e a crueldade não é necessária quando a pergunta já tem a própria resposta dentro dela. Eu sabia. Se eu vendesse, os papéis iam junto com o rancho. Ia ficar tudo soterrado. As famílias que estavam naquelas escrituras iam continuar sem saber que tinha prova do que perderam. E a dona Neuza tinha passado décadas sozinha guardando aquilo para que algum dia servisse. Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei. Dias, talvez uma semana, se a senhora tiver sorte e eles acharem que ainda não encontrou nada. Ele se levantou, botou o chapéu. Se souberem que a senhora achou. Ele não terminou a frase. Não precisava. Haki, tenho 2 filhos aqui, eu disse. Eu sei. Você entende o que isso significa? Entendo. Ele me olhou com uma expressão que era grave e firme ao mesmo tempo. Por isso vim essa noite e não esperei amanhã. Ele foi em direção à porta. Parou com a mão na soleira, de costas para mim. Tem uma fazenda a 12 quilômetros daqui, estrada da direita depois do açude. Chama Fazenda Boa Esperança. Nome mentiroso, mas é o nome. Lá mora a família Moura. A Geralda Moura, que está no caderno da dona Neuza. A filha dela ainda está lá. Chama Sirlene. 30 e poucos anos, 2 filhos. Pausa. Ela sabe de coisas que não estão escritas em papel nenhum.
coisas que ela viu quando criança e que nunca contou a ninguém porque ninguém chegou a perguntar do jeito certo. Por que o senhor não foi a Goiânia antes? Silêncio. Porque eu sou só um peão velho sem terra, sem documento, sem credibilidade nenhuma. Minha palavra vale menos que papel. Ele não disse com amargura, disse com a placidez de quem já digeriu fato doloroso há tanto tempo que ele deixou de doer. A senhora tem o porão, a senhora é a dona legal da propriedade, a senhora tem voz onde eu não tenho. Ele saiu, desceu os degraus da varanda, caminhou pelo quintal sem apressar o passo, como quem conhece bem aquele chão, e foi se apagando na sombra dos ipês até sumir completamente. Eu fiquei na porta por um tempo, ouvindo os passos dele na estrada de chão diminuírem e sumirem. Depois fechei, botei o ferrolho, sentei na cadeira da sala que ainda estava quente do calor dele, e fiquei pensando na Geralda que chorava em missa, na filha dela que tinha coisas não escritas, na dona Neuza sozinha naquele rancho por anos, guardando papel e esperando alguém em quem confiar, no Edmilson Caixeta com sua fazenda de 1.200 alqueires construída sobre o que era dos outros, nos meus filhos dormindo no quarto ao lado, em José que nunca me pediu para ser corajosa, só pediu para ser honesta, que para ele era a mesma coisa. Não dormi mais naquela noite. Quando o céu começou a clarear, aquele azul cinzento do amanhecer do cerrado que parece hesitar antes de se comprometer com o dia, eu já tinha tomado uma decisão. Não toda a decisão. Não sabia ainda tudo o que ia fazer, nem como ia fazer. Mas a parte central, a parte que sustenta o resto, essa eu tinha. Eu não ia vender. E eu não ia ficar parada esperando. Levantei, aqueci água, fiz café, acordei o Mateus com 1 hora de antecedência e disse que precisávamos conversar antes da Cris acordar. Ele veio com o rosto ainda amassado de sono e sentou na mesa da cozinha. Olhou para mim e esperou. Meu filho tem essa qualidade rara, ele espera. Não preenche o silêncio com ansiedade, só fica ali, presente e deixa o outro falar. Mateus, eu disse, o celular com as fotos está carregado? Tá. Você sabe onde fica o pendrive que eu trouxe de posse? Ele pensou. Na bolsa preta. Hoje você vai passar tudo pro pendrive. Tudo. E vai guardar numa coisa que não seja o celular nem a bolsa. Num lugar que só você sabe. Ele me olhou por um momento. Mãe, tá acontecendo coisa séria? Tá. A gente tá em perigo? Pensei na resposta certa. Não a resposta que protege, que suaviza, que trata filho como criança quando a situação não permite. A resposta honesta, que respeita quem ele é. Pode estar, eu disse. Mas eu estou olhando para isso, e você me ajuda sendo exatamente do jeito que você é. Calado e esperto. Ele assentiu. Sem drama, sem choro. Com aquela firmeza de 13 anos que me partia e me enchia ao mesmo tempo. E a Cris? Ele perguntou. A Cris não precisa saber ainda. Ele concordou de novo e foi buscar a bolsa preta. Eu fiquei na cozinha, de pé, tomando café quente, olhando pela janela, o cerrado acordar. O sol ainda estava abaixo do horizonte, mas já avermelhava o céu. Aquela cor de brasa que o interior de Goiás tem nas manhãs secas, como se a terra estivesse acendendo por dentro. Pensei na Sirlene Moura, na fazenda a 12 quilômetros. Ia ter que ir falar com ela, mas primeiro precisava passar pelo porão mais uma vez e separar o que ia comigo de carro e o que precisava ficar escondido em outro lugar. Não no rancho, não perto do rancho. E precisava fazer isso antes que o dia avançasse demais. Antes que os homens do Edmilson voltassem. A estrada para a Fazenda Boa Esperança era do tipo que o mapa não conhece e a memória do lugar guarda. Tertuliano tinha me descrito assim. Depois do açude grande, que tem uma figueira morta na beira, dobra na estrada de terra da direita, segue até onde o capim fecha dos dois lados. Aí tem um portão de cano, sem nome, sem número.
É esse. Eu saí sozinha. Deixei o Mateus com a Cris, com instrução clara. Não abre porta para ninguém, não responde chamado de estranho. Se aparecer carro desconhecido na entrada, vai pro mato do lado direito e espera eu voltar. Ele olhou para mim com aquela cara que dizia que entendia mais do que eu tinha contado e não fez pergunta nenhuma. Meu filho, sangue de José. Saí às 7h30 da manhã, quando o sol ainda estava baixo e a estrada de chão estava úmida da friagem da noite, mais firme, menos poeirenta. O carro é velho, um Fiat Uno de 2008 que José comprou de segunda mão e que eu mantinha por teimosia e por necessidade, trocando peça por peça conforme o dinheiro aparecia. Mas conhecia a estrada de terra. Fui devagar, janela aberta, ouvindo o cerrado acordar ao redor. Tem uma coisa que o interior de Goiás faz de manhã cedo que eu nunca vi explicado em livro nenhum. É uma combinação de sons e cheiros que acontece naquela janela específica entre o amanhecer e o sol alto. O canto dos pássaros ainda sobrepostos uns aos outros, cada espécie no seu horário. O cheiro de terra úmida misturado com o de resina de pequizeiro. A garoa fina, que às vezes aparece mesmo em tempo seco, pousando nas folhas do cerrado, como se a natureza estivesse lubrificando a própria máquina antes de começar o dia de trabalho. Nessa manhã, eu não conseguia apreciar nada disso. Minha cabeça estava na lista. Sempre que estou com medo de verdade, não o medo besta de barulho no escuro, mas o medo adulto, o medo de consequência, minha cabeça vira lista. É um jeito que aprendi de criança, na época em que minha mãe ficou doente, e eu com 12 anos precisava dar conta da casa e dos irmãos menores e não podia me dar ao luxo de desmoronar. Lista mantém pé no chão. Lista é âncora. Primeiro, falar com a Sirlene Moura. Entender o que ela sabe que não está escrito. Segundo, voltar ao rancho, pegar os originais mais importantes do porão, os que têm assinatura repetida de testemunha, os das terras maiores, e guardar fora do rancho. Terceiro, ligar para Dagmar em Goiânia. Ela tem marido advogado. Nunca gostei do marido, mas ele é advogado. Quarto, não deixar a Cris perceber que a mãe está com medo. O açude apareceu na curva. Grande, barrento, com a figueira morta na beira que Tertuliano tinha descrito, os galhos secos apontando para o céu como dedos de mão espalmada. A estrada da direita era estreita, mal cabiam 2 carros, e o capim tinha crescido dos 2 lados até quase se tocar no meio, formando um túnel verde e amarelado por onde o Uno passou raspando levemente. O portão de cano estava fechado com corrente, mas não tinha cadeado. A corrente estava só enrolada. Desci, abri, entrei, fechei atrás de mim. A fazenda do outro lado era modesta. Não tinha a aparência de abandono do meu rancho, mas também não tinha prosperidade. Era o aspecto específico de terra que está sendo trabalhada com pouco recurso. Cerca remendada aqui e ali, um trator velho parado numa sombra de pequizeiro, um galinheiro improvisado com tela e madeira de reaproveitamento. Uma casa de tijolo à vista, sem reboco, com telhado de amianto e uma varanda estreita na frente, onde estava sentada uma mulher. Ela me viu chegar e não se levantou. Me observou do início ao fim da entrada, com aquela atenção calma de quem vive sozinha e aprendeu a avaliar visita do começo da chegada. Parei o carro. Desci. Ela continuou sentada. Era uma mulher de talvez 35 anos, talvez 40. O sol do campo envelhece a pele, mas conserva o corpo, e era difícil precisar. Cabelo escuro preso num coque, blusa de algodão, calça jeans gasta nos joelhos. Tinha nos olhos uma expressão que eu reconheci porque já vi no espelho. O olhar de mulher que perdeu coisa importante e aprendeu a carregar isso sem dobrar. Você é Sirlene? Eu perguntei da beira da varanda. Sou, ela disse. E você é quem herdou o rancho da dona Neuza? Não era pergunta. Como sabe? Porque Tertuliano passou aqui ontem de tarde. Ela me olhou com atenção. Disse que ia falar com você.
Disse que se você fosse quem ele achava que era, você aparecia aqui antes do meio-dia de hoje. Olhei o relógio. Eram 8h20. Ele acertou, eu disse. Ela se levantou então. Abriu a tela da varanda. Entra. Vou fazer café. A cozinha da Sirlene era pequena e arrumada, com aquela precisão de quem tem pouco espaço e muito orgulho. Tudo no lugar certo, pano de prato dobrado em 3, açúcar numa lata de goiabada reformada, o fogão a lenha apagado e o a gás aceso, mistura dos dois mundos, que é o jeito real de viver no interior. Ela fez café forte, coou na hora, serviu em xícara de louça com bicado na borda que ela colocou na minha frente, sem pedir desculpa pelo bicado. Sentamos uma de frente para outra na mesa pequena de formica. Por um momento as duas ficamos em silêncio, segurando as xícaras, medindo uma a outra. Você leu o caderno dela? Ela disse no fim. Li. Então você sabe da minha mãe, Geralda Moura. Sua família tinha terra aqui perto. Seu pai assinou uma escritura de venda que a dona Neuza achava que não foi voluntária. Sirlene fechou as duas mãos em volta da xícara. Olhou para a superfície do café por um momento. Minha mãe não assinou nada, ela disse. Com uma voz absolutamente plana, sem raiva, sem emoção aparente, da forma que se diz coisa que foi dita tantas vezes dentro da própria cabeça que já perdeu a variação de tom. Minha mãe nunca assinou papel nenhum. Esperei. Ela não sabia ler, continuou Sirlene. Não sabia escrever. Assinava com o dedo, com o polegar na tinta. Ela levantou o olho para mim. A assinatura que está na escritura de venda é de punho, uma letra cursiva. Minha mãe não tinha como ter feito aquilo. Fui falar e ela levantou a mão levemente, não num gesto de silêncio, mas de espera. Ainda não tinha acabado. Eu tinha 8 anos quando a gente saiu dessa terra, ela disse. Mas eu lembro do dia. Lembro dos homens que chegaram. 2, mais o que ficou no carro. Lembro da minha mãe chorando na cozinha depois que eles foram embora. Lembro que ela falou para minha avó, que estava com a gente naquela época. Eles disseram que meu homem estava devendo e que se a gente não saísse, eles iam trazer papel de juiz. Pausa. Meu pai estava morto há 4 meses. Não devia nada para ninguém. Mas quem minha mãe ia questionar? Com quem ia falar? Era 1989. Era roça, ela era viúva analfabeta com 3 filhos e uma sogra velha. Fiz um esforço para manter o rosto quieto. Por dentro alguma coisa estava acendendo. Não raiva ainda, não exatamente. Era mais a temperatura que antecede a raiva. O calor antes do fogo. Onde está sua mãe agora? Eu perguntei. Morreu em 2015. Câncer. Viveu a vida inteira numa casa alugada em Miracema do Tocantins, lavando roupa de família para sobreviver. Ficamos em silêncio. Lá fora, um galo cantou uma vez, incerto, como se não tivesse certeza do horário. E você, eu disse com cuidado, está aqui nessa fazenda como? Arrendamento, ela disse. Pago todo mês. Planto mandioca, crio galinha, boto o menino na escola de Campos Belos. Ela me olhou com uma expressão direta. Vivo na terra de outro igual minha mãe viveu. A diferença é que eu sei ler e eu sei que essa situação não é natural, não é destino. Pausa. É resultado. Sirlene, eu disse, o que você sabe que não está escrito no caderno da dona Neuza? Ela me olhou por um longo momento. Avaliei a hesitação dela. Não era desconfiança. Era mais o tipo de pausa de quem está decidindo se o momento finalmente chegou, se a pessoa na frente dela é o receptáculo certo para uma coisa que ficou guardada por muito tempo. Tem um homem, ela disse devagar. Não é o Edmilson, é mais velho, aposentado agora, mas era tabelião em Campos Belos nos anos 80 e 90. Ela abaixou a voz, mesmo sem ninguém ao redor. Chama Hercílio Sampaio Braga. É ele que assinou como tabelião em todas as escrituras daquela época. É ele que deu validade legal para tudo que o Valdomiro fez. Ele ainda está vivo? Está. Tem uns 80 anos. Mora numa casa boa em Campos Belos, com filha e genro. Ela fez uma pausa.
Está com Alzheimer avançado, pelo menos é o que dizem. A forma como ela disse pelo menos é o que dizem, carregava um peso que eu entendi imediatamente. Você acha que não é Alzheimer? Eu acho, ela disse com cuidado, que é muito conveniente que o único homem que assinou cada papel, que estava presente em cada transação, que tem a memória de tudo o que aconteceu, esteja agora numa condição em que ninguém leva a palavra dele a sério. Ela fechou os olhos por um segundo. Pode ser doença. Provavelmente é doença. Mas existe uma filha que cuida dele e que é muito próxima da família Caixeta desde sempre. E existe a possibilidade, eu não digo certeza, eu digo possibilidade, de que quando ele teve os primeiros sintomas, alguém se certificou de que ele não falasse com as pessoas certas antes de piorar. Engoli em seco. Tem mais, eu disse. Não era pergunta. Tem, ela confirmou. Tem uma coisa que eu vi quando criança e que nunca contei porque criança vista não é levada a sério e porque eu mesma fiquei com dúvida por anos se tinha visto de verdade ou se era memória de 8 anos que o medo distorceu. Ela se levantou. Foi até a janela. Ficou com as costas para mim por um momento, olhando o quintal dela. Depois voltou e sentou. No dia que os homens foram embora da nossa terra, ela disse, eu estava escondida embaixo da cama do meu quarto. Eu tinha ouvido a briga da minha mãe com eles e fui me esconder com medo. Embaixo da cama dava para ver pela fresta da janela um pedaço do quintal. Ela respirou. Um dos homens ficou no quintal, enquanto o outro estava dentro com minha mãe. Ele abriu a mochila que estava no chão e tirou de dentro uns papéis. Dobrou. Guardou no bolso. E então tirou outros papéis, uns que ele trouxe, e colocou na mochila no lugar dos primeiros. Eu fiquei imóvel. Você está dizendo que eles trocaram documentos. Estou dizendo que vi um homem guardar uns papéis no bolso e colocar outros no lugar. Eu tinha 8 anos. Não sei o que eram, mas sei o que vi. Ela me olhou firme. E sei que quando minha mãe mostrou os papéis que ficaram para ela mais tarde, ela não reconheceu a maioria. Disse que não eram os mesmos que o homem tinha mostrado para ela enquanto falava. Disse que aqueles que ficaram tinham coisas escritas que o homem não tinha lido em voz alta. Fiquei em silêncio por um longo momento. O café na xícara estava frio. Nenhuma das duas tinha bebido mais depois da primeira vez. Sirlene, eu disse com cuidado, você estaria disposta a contar isso, formalmente, para um promotor, por escrito, assinado, em depoimento. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para as mãos. Ficou assim por um tempo que respeitei completamente, porque eu sabia o que estava dentro daquela pergunta. Não era só coragem. Era cálculo de risco real, de mulher sozinha com filhos, arrendando terra, numa região onde o Edmilson Caixeta tinha nome, relação e braço longo. Tenho 2 filhos, ela disse com voz baixa. Eu também. Ela levantou o olho para mim. Ficamos nos olhando por um momento que era espelho. 2 mulheres com filho, com medo, com o mesmo tipo de peso nos ombros que não foi pedido, mas chegou do mesmo jeito. Se você conseguir chegar até alguém que preste em Goiânia, ela disse devagar, e se esse alguém garantir que meu depoimento vai ser protegido e que meu arrendamento não vai ser ameaçado, então sim, respirou fundo. Mas eu preciso que você me prove que não é caça-corda, que não é mais uma pessoa que veio pegar o que tem valor aqui e vai embora quando ficar perigoso. Como eu provo isso? Fica. Ela disse simplesmente. Não vai embora. Enfrenta. Uma pausa. A dona Neuza ficou 30 anos. Eu sei que você não tem 30 anos para dar, mas fica tempo suficiente para fazer o que precisa ser feito. Não fuja. Saí da fazenda Boa Esperança perto das 10 da manhã. A cabeça estava tão cheia que o caminho de volta passou sem que eu prestasse atenção nas curvas. Fui no piloto automático da memória de quem já fez aquela estrada, deixando o corpo dirigir enquanto a cabeça processava. Hercílio Sampaio Braga.
O tabelião de Alzheimer conveniente, a troca de documentos que uma menina de 8 anos tinha visto por fresta de janela e guardado na memória por 30 anos, sem ter com quem confirmar se era real. O nome de Edmilson Caixeta, vereador, fazendeiro, filho de quem tinha começado aquilo tudo. E os papéis do porão, que agora eu entendia com mais precisão, não eram só prova de irregularidade burocrática. Eram o registro físico de um esquema que tinha tirado terra de pelo menos uma dúzia de famílias durante mais de uma década, com conivência de cartório, com ameaça velada, com documento falsificado. Isso não era processo civil de disputa de terra. Isso era crime. Quando entrei no rancho, o Matheus estava na varanda, sentado no degrau, me esperando com aquela postura de filho que não dorme bem quando a mãe está fora. "Correu tudo bem?" ele perguntou. "Correu", eu disse. "Onde está a Cris?" "Dentro. Está lendo." Pausa. Apareceu um carro. Parei. "Que carro?" "Um S10 prata." Passou devagar na frente do portão 2 vezes. Não parou. Não buzinou. Só passou e foi. Ele me olhou com os olhos do pai. Anotei a placa. Tirei o papel que ele me ofereceu. Olhei a placa. Guardei no bolso. "Bom", eu disse com uma voz mais firme do que estava me sentindo. "Agora preciso da sua ajuda mais uma vez." Passamos a tarde inteira trabalhando no porão. Fizemos uma seleção. Eu fazia e o Matheus fotografava de novo. Agora com mais cuidado, com escala, colocando uma régua ao lado de cada documento para dar noção de tamanho, anotando no próprio celular um índice do que era cada foto. Foi ele que teve essa ideia. Filho de 13 anos, com cabeça de catalogador. Me orgulhei em silêncio. Separei os documentos em 3 grupos. O primeiro, o mais crítico, as escrituras com assinatura repetida de testemunha, as que tinham datas inconsistentes, as que tinham rasura visível sobre o valor da transação. Esses iam comigo. Numa bolsa de lona que fechava com fivela, não zíper, porque zíper arromba fácil. O segundo grupo, documentos auxiliares, os recibos, as declarações, as correspondências que a dona Neuza tinha guardado, ficava no porão, mas agora com uma camada extra de proteção. O Matheus tinha encontrado no fundo de uma das pilhas um saco plástico grosso, daqueles de arquivo morto que a dona Neuza devia ter deixado exatamente para isso. Colocamos tudo dentro, dobramos bem e eu guardei no canto mais fundo do porão, coberto com um pano de estopa. O terceiro grupo, cópias que o Matheus fez imprimir num pendrive, mais as fotos no celular, eu dividi em 2. Metade fui até a beira da estrada e mandei por e-mail e WhatsApp para Dagmar, com uma mensagem mais clara desta vez. "Dagmar, preciso do nome de um advogado federal de confiança em Goiânia. Não estadual. Federal. É sério. Não demora." A outra metade do pendrive eu entreguei ao Matheus e disse onde esconder. Ele foi, escondeu, voltou, e nenhum dos dois falou o lugar em voz alta, nem entre nós. Quando terminamos, o sol estava quase descendo. O céu de Goiás, naquela hora, tomava aquela cor de laranja queimado que mistura com o roxo das nuvens baixas e cria o tipo de pôr do sol que parece pintura e que ninguém acredita quando você tenta descrever. Eu e o Matheus ficamos sentados na beira do porão fechado, olhando o céu. "Mãe", ele disse depois de um tempo. Você tem medo?" Pensei na resposta certa. Não a resposta que protege, não a resposta que nega. A honesta. "Tenho", eu disse. "Mas medo não é o mesmo que fraqueza. Medo avisa. Medo mantém você acordada quando precisa ficar acordada." Ele ficou quieto por um momento. O pai teria ficado? A pergunta me atravessou de um jeito que não esperava. Fiquei olhando o pôr do sol por uns segundos, deixando a coisa pousar antes de responder. "Seu pai", eu disse devagar, "era um homem bom. Mas bom de um jeito muito específico. Ele era bom com o que ele conhecia, com a terra dele, com a família dele, com a rotina que ele sabia de cor." Fiz uma pausa.
Ele teria ficado com medo desse tamanho e provavelmente teria me convencido a ir embora. O Mateus virou o rosto para mim. E você teria ido? Olhei para ele. Para esse filho que era tão filho do pai na aparência e às vezes tão filho meu na teimosia. Não, eu disse. Provavelmente não. Ele assentiu. Virou o rosto de volta para o pôr do sol. E ficamos ali em silêncio, os dois, até a Cris gritar lá de dentro que a água do macarrão estava fervendo e que ela não sabia quanto colocar. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, fui até a varanda. Sentei no degrau, deixei o silêncio do cerrado me envolver. O céu estava completamente limpo, sem nuvem nenhuma, e as estrelas eram tantas e tão próximas que davam uma sensação estranha de vertigem para cima, como se o chão fosse o que estava suspenso e o céu fosse o chão verdadeiro. Pensei na dona Neuza, sentada nessa mesma varanda, nesse mesmo degrau, talvez olhando esse mesmo céu, com o mesmo peso, ou um parecido. Pensei na Geralda que chorava em missa e na Sirlene que carregava a memória da mãe como se fosse dívida própria. Pensei no Tertuliano com suas mãos de trabalhador e sua paciência de quem esperou décadas pelo momento certo. Pensei no Hercílio Sampaio Braga de Alzheimer conveniente e nos papéis que tinha assinado e na conta que talvez nunca fosse cobrada. Pensei nos filhos do Raimundo, da Geralda, do Antônio Ferreira das Neves, que cresceram sem a terra que devia ter sido deles, que talvez nem soubessem que existia prova do que tinham perdido. E pensei em mim, Eunice. Viúva, 43 anos, 2 filhos, um carro velho, um rancho herdado de mulher que eu não conheci, mas que aparentemente me conhecia melhor do que eu me conhecia. Tinha chegado aqui procurando um chão. Um lugar para começar de novo, um endereço pelo menos. Tinha encontrado isso, mas tinha encontrado também outra coisa, um encargo, uma herança que não era só de terra. O celular vibrou no bolso, era a Dagmar, Eunice, falei com o Renato. Ele quer saber do que se trata antes de qualquer coisa. Liguei para o escritório dele, mas ele prefere pessoalmente. Se você puder vir a Goiânia, ele te recebe terça de manhã. Mas Eunice, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Eu fiquei olhando a mensagem por um bom tempo. Terça era daqui a 4 dias. 4 dias era tempo suficiente para que o Edmilson Caixeta descobrisse que o rancho estava ocupado, que alguém tinha descido ao porão, que os papéis existiam. Era tempo suficiente para que os homens do S10 Prata voltassem, dessa vez não só para olhar, mas também era tempo suficiente para eu me preparar. Respondi a Dagmar. Terça tá bom, conta que vou. Fechei o celular. Olhei o céu mais uma vez. Somewhere acima de mim ou dentro de mim, nunca sei distinguir direito. Eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, não era paz. Era mais simples que isso e ao mesmo tempo mais difícil de nomear. Era propósito. A sensação de que o lugar onde você está e o momento em que você está e o que você é capaz de fazer estão todos apontando na mesma direção. Que a vida, com toda a sua brutalidade de perda e viuvez e conta no fim do mês, tinha te colocado exatamente onde precisava para fazer exatamente o que precisa ser feito. A dona Neuza tinha esperado por isso. Eu não ia desperdiçar. Me levantei do degrau, entrei em casa, fechei o ferrolho com um clique que soou mais definitivo do que das outras noites. E fui me deitar sabendo que quando o sol voltasse, faltariam 3 dias para terça, e que nesses 3 dias qualquer coisa ainda podia acontecer. Os 3 dias antes da terça passaram como passa temporal no cerrado, devagar no começo, tudo quieto demais, o ar parado e carregado, e depois tudo de uma vez. No primeiro dia, nada. Nenhum carro na estrada. Nenhum barulho à noite. O porão quieto, a tampa firme. O rancho respirando igual a qualquer propriedade rural de Goiás numa segunda-feira de calor. Eu fiz serviço de rotina de propósito.
roçar um pedaço do quintal, verificar a cerca dos fundos, lavar roupa na bacia, para ter motivo de ficar do lado de fora e olhar sem parecer que estava olhando. No segundo dia, o S10 Prata voltou. Desta vez, parou na frente do portão. Eu estava dentro, na janela da sala, com a cortina quase fechada. O carro ficou parado por uns 2 minutos. Motor ligado. Vidro escuro, não dava para ver rosto. Depois foi embora. O Matheus estava ao meu lado. Eles estão contando quantos dias a gente fica, ele disse, com uma voz muito mais calma do que a situação merecia. É o que parece, eu disse. Naquela tarde mandei mensagem para Sirlene. Só 3 palavras. Amanhã sigo viagem. Ela respondeu com uma palavra. Cuidado. Na terça de manhã, acordei às 4h30. O cerrado ainda estava no escuro fundo daquele horário que não é noite nem madrugada. É um tempo sem nome entre os dois. Fiz café. Aqueci leite para Cris. Acordei os dois com calma, sem revelar urgência. Arrumei as bolsas que tinha preparado na noite anterior. A bolsa de lona com os documentos originais ficou comigo, no banco do passageiro, com um casaco jogado por cima. Não no porta-malas. Se o carro parasse por qualquer razão, eu queria aquilo na minha mão. Saímos antes do sol aparecer. A estrada de chão até a GO 315 levou 20 minutos. Eu ia devagar, faróis baixos, prestando atenção nos acostamentos. O Matheus ficou em silêncio no banco de trás, com a Cris adormecida no ombro dele. Às vezes, eu olhava pelo retrovisor e via os dois, e sentia aquela mistura de amor e culpa e determinação que é o cimento de ser mãe. Quando o asfalto começou, respirei um pouco mais fundo. Quando Campos Belos ficou para trás, respirei mais fundo ainda. Quando a placa de Goiânia apareceu na beira da rodovia, com a distância em quilômetros que de repente parecia possível, eu botei a mão na bolsa de lona ao meu lado e a deixei ali, como quem segura a mão de alguém. O advogado da Dagmar chamava Renato Vasconcelos e tinha um escritório no setor Bueno com placa discreta e ar-condicionado forte. Era daqueles homens de 50 anos que parecem ter nascido usando terno, não de vaidade, mas de hábito. Me recebeu sozinho, sem secretária na sala, o que eu interpretei como sinal de respeito ou de precaução. Aceitei os dois, contei tudo, não resumido, não filtrado, tudo. A herança inesperada, o portão aberto, a tampa no quintal, a luz, os passos, o tertuliano de madrugada, a Sirlene com a memória de 8 anos, o caderno da dona Neuza, os documentos, as famílias, o Valdomiro morto e o Edmilson vivo, o tabelião de Alzheimer conveniente, o S10 Prata que contava os dias. Ele me ouviu sem interromper. Fez anotações num bloco amarelo. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento, olhando o que tinha escrito. A senhora tem os originais. Tenho, eu disse, e botei a bolsa de lona em cima da mesa dele. Ele abriu com cuidado, folheou 3 ou 4 documentos com aquela atenção de quem sabe exatamente o que está procurando. Parou em um, releu, parou em outro. Essa assinatura de testemunha repetida, ele disse, é o tipo de coisa que um perito grafotécnico consegue confirmar em 2 semanas. E vale como prova? Depende do que mais conseguirmos reunir. Sozinha é indício. Com o depoimento da Sirlene Moura e com uma análise das datas inconsistentes, ele bateu levemente com o dedo num dos documentos. Vira base de investigação. Levantou o olho para mim. A senhora entende que isso não vai ser rápido? Entendo. E que pode ficar feio antes de ficar melhor. Entendo isso também. Ele me olhou por um momento com atenção diferente. Não era a avaliação profissional. Era outra coisa. Talvez surpresa, talvez respeito, talvez os dois misturados. Por que a senhora não simplesmente vendeu o rancho e foi embora? Ele perguntou. Fiz uma pausa. Porque uma mulher que eu nunca conheci passou 30 anos sozinha guardando isso para que algum dia servisse, eu disse. E porque tem gente que perdeu terra de verdade, terra que era deles,
que trabalharam, que plantaram. Parei. E por que, se eu for embora, quem fica? Ele assentiu devagar. Escreveu mais alguma coisa no bloco. Vou entrar em contato com o Ministério Público Federal em Goiânia hoje, ele disse. Tem uma promotora lá que trabalha com crimes contra o patrimônio rural. Ela é séria. Fechou o bloco. A senhora vai ficar em Goiânia por enquanto? Não. Ele me olhou. Preciso voltar, eu disse. A senhora sabe que é risco. Sei, mas o rancho é meu. E enquanto eu estou lá, eles não podem entrar e fazer sumir o que ficou. Ele não tentou me convencer do contrário. Só anotou o meu número 2 vezes, em lugares diferentes, e disse que me ligava assim que tivesse resposta da promotora. Quando saí do escritório, o sol de Goiânia batia forte no asfalto, e a cidade fazia aquele barulho de cidade grande que, depois de dias no cerrado, parece ensurdecedor. Fui até onde o Matheus estava com a Cris, numa lanchonete ali perto. Os dois tinham pedido suco e estavam olhando o movimento da rua com aquela expressão de criança de interior diante de cidade. Olhos abertos, tudo novo e um pouco demais ao mesmo tempo. Sentei com eles, pedi café. Como foi? O Matheus perguntou, baixinho, para Cris não ouvir. Foi bem, eu disse. Ele me olhou para ver se era verdade. Aparentemente decidiu que era. A gente volta hoje? A Cris perguntou sem levantar o olho do suco. Voltamos, eu disse. Ainda bem, ela disse. Eu gosto mais de lá. Eu e o Matheus nos olhamos por cima da cabeça dela. Voltamos no fim de tarde. A estrada de chão recebeu o Uno com a mesma indiferença de sempre. Poeira vermelha, levantando nos lados, capim tocando o para-choque quando o caminho estreitava. O céu abrindo enorme acima de nós, com aquelas nuvens brancas que o cerrado fabrica no fim do verão, enormes e lentas como pensamentos. Quando o portão do rancho apareceu na curva, respirei fundo. Estava fechado do jeito que deixei, a corrente no lugar. Mas quando desci para abrir, vi. No chão, perto do portão, havia um pedaço de papel dobrado preso sob uma pedra. Não estava ali quando saí. Olhei para os dois lados da estrada. Vazia, poeira assentada, nenhum carro recente que eu pudesse ver. Peguei o papel, dobrado 2 vezes. Dentro, escrito à mão com letra que eu não reconheci. A senhora encontrou o que não era para ser encontrado. Sai enquanto pode. Próxima vez não é aviso. Fiquei olhando o papel por um momento. Senti as mãos quererem tremer e não deixei. Dobrei de volta, guardei no bolso, abri o portão e entrei com o carro. O Matheus não perguntou o que era o papel. Me conhece demais. Só disse quando desligamos o motor na frente da casa. Mãe, a gente fez certo? Olhei para ele. Olhei para Cris, que já tinha descido e estava olhando uma borboleta azul que tinha pousado no esteio da varanda, completamente alheia ao mundo dos adultos e seus perigos. Fizemos, eu disse. Naquela noite não houve barulho. Nem passos, nem motor, nem pancada na porta. Só o cerrado com sua voz de sempre, inseto, vento, um gavião noturno lá longe, a madeira da casa se acomodando no frio da madrugada. Sentei na varanda depois que os dois dormiram, igual à noite anterior, igual às noites antes. O papel do bolso eu tinha guardado dentro do caderno da dona Neuza, como evidência. Mais uma camada, mais uma prova de que alguém não queria que essa história fosse contada. Pensei na dona Neuza. Nessa mulher que eu nunca vi o rosto, que tinha o mesmo sangue distante que eu, que tinha escolhido ficar quando qualquer pessoa sensata teria ido embora, que tinha construído um porão não para esconder vergonha, mas para guardar verdade, que tinha esperado a vida inteira por uma pessoa qualquer da família que tivesse coragem suficiente. Ela não sabia meu nome, não sabia minha história. Não sabia que eu tinha perdido José, que tinha passado 2 anos à beira do fim, que tinha chegado naquele rancho com tudo que me restava, cabendo em 3 caixas de papelão. Mas de algum modo ela sabia o suficiente. Ou talvez ela simplesmente apostou.
Apostou que quem viesse precisaria tanto de um chão que ficaria, e que quem ficasse, em algum momento, não conseguiria olhar para a injustiça e fingir que não via. Ela teria acertado em qualquer mulher da roça que chegasse aqui, eu penso. Não sou especial, só sou a que apareceu. O Renato Vasconcelos ligou na quinta-feira. A promotora havia aceitado o caso. Queria os originais sob custódia do Ministério Público na semana seguinte. Queria o depoimento da Sirlene agendado. E queria, se possível, uma perícia no porão antes de qualquer movimentação dos documentos que restavam. Liguei para Sirlene imediatamente. Ela atendeu no segundo toque, como quem estava esperando. Chegou a hora? Ela perguntou. Chegou. Silêncio de um segundo. Depois, tá bom, eu vou. Desliguei e fiquei olhando o quintal. A tarde estava quente. O ar tremia sobre o chão seco. Um casal de seriemas passava na beira da capoeira com aquele andar arrogante que seriema tem, como se soubesse que o cerrado inteiro é deles. Pensei nas famílias dos papéis, no Raimundo, na Geralda, no Antônio Ferreira das Neves, nos filhos e netos que talvez nem soubessem que existia prova do que aconteceu. Que talvez um dia, quando o processo avançasse, devagar, como o processo avança no Brasil, aos tropeços, mas avança, receberiam uma notícia que não esperavam, que alguém tinha guardado, que não tinha ficado esquecido, que a terra tem memória. Não vou mentir e dizer que tudo ficou bem de repente. Não ficou. O processo foi longo. Houve ameaça, houve recuo, houve momento em que o Renato me ligou com voz preocupada dizendo que alguém estava tentando invalidar a posse do rancho por via judicial, criando contestação sobre a herança. Houve semana em que eu mal dormi e o Mateus ficou quieto demais e a Cris perguntou por que a mamãe estava com olheira. Houve uma noite em que eu fui até o porão sozinha às 2 da manhã e fiquei lá embaixo sentada no chão de terra batida com a lamparina acesa, cercada pelos papéis que ainda restavam, e chorei. Chorei de um jeito que faz tempo que não chorava. Não de tristeza só, mas de exaustão, de peso, de saudade do José que eu queria tanto ao meu lado naquele momento que eu queria poder perguntar: estou fazendo certo? E ouvir ele dizer: você sempre faz certo mesmo quando eu não fazia. Mas não havia mais ninguém para me responder, então respondi para mim mesma. Me levantei do chão de terra batida, limpei o rosto, apaguei a lamparina, subi os degraus, fechei a tampa e fui dormir. Hoje o rancho ainda é meu. O processo ainda corre. Essas coisas demoram no Brasil. Qualquer um que conheça o sistema sabe disso. Mas corre. A promotora é séria, como o Renato disse. O depoimento da Sirlene foi colhido. A perícia grafotécnica confirmou o que os olhos já sabiam. A assinatura de testemunha repetida era a mesma pessoa, em documentos de famílias diferentes, ao longo de 10 anos. O Edmilson Caixeta negou tudo, através de advogado caro, em nota que saiu no site de notícias de Campos Belos. Disse que é vítima de perseguição política. O advogado dele é bom. O processo vai demorar. Mas vai. A Sirlene ainda está na fazenda Boa Esperança, arrendando, plantando mandioca. A gente se fala toda semana. Ela é mais forte do que aparenta, e aparenta bastante. O tertuliano apareceu uma vez mais, num fim de tarde, sem aviso. Sentou na varanda comigo, tomou café, ficou em silêncio boa parte do tempo. Antes de ir embora, disse uma coisa que ficou em mim. A dona Neuza escolheu bem. Eu não respondi, só assenti. Ele foi embora pela estrada de chão e sumiu na sombra dos ipês igual da primeira vez. O Mateus completou 14 anos no rancho. Ganhou um facão novo de presente. Escolha dele, não minha. A Cris aprendeu o nome de cada pássaro do cerrado e faz lista deles num caderninho. Às vezes eu fico olhando os dois e penso que é estranho o jeito que a vida funciona. Como uma coisa que parecia fim se revelou começo. Como o lugar que eu vim buscar como fuga acabou sendo o lugar em que parei de fugir.
De José eu ainda tenho saudade. Vou ter sempre. Saudade não é coisa que passa. É coisa que muda de tamanho, que aprende a morar junto com o resto da vida sem ocupar tudo. Tem noite que sento na varanda e converso com ele em silêncio. Conto o que aconteceu. Conto o que ainda vai acontecer. O cerrado ao redor faz seus sons de sempre, e às vezes uma brisa passa que não tem explicação meteorológica nenhuma. É quente demais, ou fria demais, ou cheira de alguma coisa que eu não identifico, ou vem da direção errada. Nessas horas eu não pergunto se é real, só agradeço. Aquilo que está guardado no porão da dona Neuza e que agora está também nas mãos certas, copiado, distribuído, protegido, não vai devolver os anos que as famílias perderam. Não vai ressuscitar a Geralda Moura, nem o Olívio, nem o José. Não vai apagar o que foi feito, mas vai ser contado. E tem coisa que só precisa disso, não de vingança, não de heroísmo. Só de alguém que esteve no lugar certo, na hora certa, e não foi embora quando devia ser mais fácil ir. A dona Neuza ficou 30 anos. Eu fiquei. E o rancho que ninguém queria, esse rancho de telhado remendado e ipê torto e porão cheio de verdade, ficou sendo meu chão. O primeiro chão de verdade que tive desde que José morreu.